Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de inglês com seu teacher Eduardo Lopes. E hoje a gente vai falar sobre Present Perfect, parte 1. Vamos lá! Então, o que é o presente perfeito? Presente perfeito é uma parada cabulosa que não tem no português, mas é fácil. Para entender o presente perfeito, a gente tem que falar um pouco do passado simples. O que é isso? Porque o presente perfeito ele vai começar no passado, tá? Vamos criar aqui, ó. Eu gosto de explicar assim para ficar bem fácil para a pessoa entender. Tempo. O tempo sempre vai para frente. Depende para onde é a sua frente. A minha frente para cá, para esse lado. Aí, esse aqui é o presente e esse aqui é o passado. Nesse meio termo aqui, ó, opa, passado com P também. Esse aqui é o past e esse aqui é o present. Tá legal? Então, nesse meio termo aqui a gente tem o presente. O presente perfeito. A gente também pode chamar de PP. Tá legal? O que é isso? É algo que começa aqui, em algum lugar, de tempo indeterminado, o tempo não importa pra mim, tá? E segue pro presente, ou até mesmo pro futuro, tá bom? Continua seguindo e tal, vai embora. Então, quando isso acontece, quando a ação acontece no passado e termina aqui, tá? A intenção da ação, a gente tem um presente perfeito. Então, ó, presente perfeito é algo que acontece no passado e termina no momento em que se fala ou segue para o futuro. Não é presente não, tá errado. É segue para o futuro, isso aqui tá errado. Tá? Termina no momento que se fala, que é o presente, e segue para o futuro. Tá legal? Não é complicado de entender, eu vou já explicar melhor. O presente perfeito não se importa quando acontece no passado. Ou o tempo quando aconteceu. Então não interessa pra ele quando aconteceu. O importante é a ação. É igual aquela namorada que te pegou fazendo merda. Pra ela não importa quando tu fez. Importa que tu fez. Tu tá entendendo? Respeite a sua namorada. Que tenho dito. Quais as características gramaticais do presente perfeito? Bem, as características gramaticais do presente perfeito são poucas, mas são grandes, tá? Olha lá, você vai ter o pronome mais o verbo have ou has, eu vou explicar isso, podendo ser ou não uma frase negativa, então ele pode ter ou não esse not, isso aqui é opcional, se for uma negativa ele vai ter um not, tá? Porque ele tá embaixo. Mais os verbos no passado particípio, mais um complemento. Então esse verbo, que é um verbo no passado particípio, a gente já vai ver, eu vou já explicar, tá legal? Exemplo. Olha o exemplo. I have seen the rain. I have seen the rain. O Verdi tá tomando banho de chuva, então eu tenho visto a chuva. Tá, qual é uma característica aqui que tu tem que levar em consideração? O present perfect está no passado, mas a ideia dele é que se acabe no presente. Então, ó, presta atenção. Eu tenho visto a chuva, ou eu vi a chuva. As duas estão corretas, tá? Ok? Porque o have está no presente. Então eu tenho, I have, eu tenho. É uma ideia direta. Isso é uma forma de traduzir. Mas você pode traduzir também isso no passado. Eu vi. Professor, sim. Que palavra é essa? Tá, bora lá. Olha só. A gente tem o presente, tá? Que a gente vai ter o see, que é ver. A gente vai ter o passado. A gente tem aqui o presente, o passado e o passado particípio. Tá legal? Então aqui no presente a gente tem see, ver. Quando eu for passar viu no passado, eu vou usar o só. Quando eu for falar do passado particípio, eu vou usar o sim, que é este bonitão aqui que vai para a frase. Então, quando você for procurar o verbo para ser utilizado, ele vai entrar aqui nessa coluna. Só que tem uma coisa, o sim ele é um verbo irregular, tá? Então ele muda de qualquer jeito lá, ele não segue uma regra.
tá legal? Verbos irregulares não seguem regras. Verbos regulares vão ter ED. Perdão, você não vai ter dor de cabeça nenhuma pra fazer isso. Você vai ver o verbo com ED, tá legal? Então, por que eu escolhi fazer isso? Porque eu ainda vou falar melhor sobre verbos irregulares. Isso é onde a galera costuma parar de aprender inglês, tá legal? Então, olha só. O presente, o passado e o passado participio. É este verbo aqui que a gente utiliza no presente perfeito, tá bom? Então, olha só. A gente vai ter um verbo no presente e um verbo no passado participio. Isso faz com que ele seja uma frase que se inicie no passado e termine no presente. Tá legal? Estão entendendo? Espero que sim. Então, I have seen the rain. Eu vi a chuva, eu tenho visto a chuva. Olha, eu tenho visto a chuva te dá a ideia de continuidade. E eu vi a chuva te dá a ideia de passado. Qual é a diferença dessa com o passado simples? É que no passado simples eu vou ter um tempo depois do rain. I have seen the rain yesterday. Opa. Tá? E aqui, aí então, se isso aconteceu, aqui vai mudar, tá? Ó, aqui vai mudar, vai ficar só eu vi. E aí a gente vai ter o passado simples. Só que não é essa a ideia do estudo, tá legal? Então, I have seen the rain, e não me importa quando começou a chover, se começou um ano atrás, começou um dia, uma hora, ou se faz muito tempo, ou se isso é uma metáfora, tá legal? Então, I have seen the rain. E aí você vai ter uma forma abreviada também de ver isso, que é I've seen the rain. Vocês já não viram muitas músicas? Eu sei que vocês assistem músicas e vocês veem K-pop. Em K-pop tem música em inglês, vocês curtem música em inglês, alguns que não curtem nada, entende? Não tenho culpa. Então, I have seen the rain. Eu tenho visto a chuva. E essa seria a forma abreviada do verbo have. Abrevia para VE. E has abrevia para S. E esse daqui a gente tem que ter um cuidadinho em particular. Tá legal? Ok, bora lá. No próximo slide a gente vai ver o auxiliar do presente perfeito. O que é isso aí? O que é isso? A gente vai ver a forma afirmativa. Na forma afirmativa a gente vai ter os pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they. Então o presente perfeito ele vai ter esse auxiliar, o have, que vai estar no presente. E a conjugação dele ele é um verbo irregular. Professor, uma pergunta. O have vai aparecer também no passado particípio? I have e ele no passado particípio? Vai sim, pode aparecer, tá? Por exemplo, I have had a car. Eu tive um carro. Eu tenho um carro, eu tive um carro, tá? Então olha só. I have, you have, he has, she has, it has. Lembra que vocês viram que tem has lá e teve a frasezinha usando has no outro slide? Pois é, por causa disso aqui. Essa é a conjugação dele na terceira pessoa. We have, you have, they have. Ok? E a gente tem também a forma negativa, em que a gente acrescenta o not do lado de todo mundo. Lembra, sempre que quer dizer não no inglês, depois do verbo auxiliar vem o not, tá? Não vai ficar I not have, vai ficar I have not. E no português seria assim, eu não tenho. No inglês não, eu tenho não, tá? I have not. Primeiro o pronome, depois o verbo, depois a negação. Então aí você vai ter I have not, you have not, he has not, she has not, it has not, we have not, you have not, they have not. Ok? Exemplos. I have gone home. I have gone home. Eu fui para casa. I have not gone home. Eu não fui para casa. E a forma abreviada I haven't gone home. Ok? Outro exemplo importante pra caramba. Have not vai virar haven't, como você pode perceber bem aqui. E o has not vai virar hasn't. Ok? O has not vai virar hasn't, como a gente vai ver no próximo exemplo. He has done the exercise. He has done the exercise. Ele fez o exercício. He has not done the exercise. Ele não fez o exercício. He hasn't done
he hasn't done the exercise. Ele não tem feito o exercício, ele não fez o exercício, tá? Pra mim importa o tempo que ele não fez? Não, só importa que a pessoa não tá fazendo, tá? O que importa é a ação e não o tempo. Para vocês terem uma fixação disso, 8º ano, página 15 a 17, 9º ano, 20 a 22. Trabalhem, estudem isso, depois eu vou fazer o vídeo só com a continuação e falar sobre os verbos irregulares e tal. Vocês não atrasem as entregas do trabalho, por favor. Eu tô vendo que muitos alunos não estão entregando e eu gostaria que aqueles que estivessem não atrasassem para evitar dores de cabeça, tá bom? Pra mim e pra vocês, porque depois que todo mundo entregar vai ser uma correria e eu provavelmente não vou lançar ponto todo mundo junto. Tá legal? Muito obrigado por tudo, tenham um bom dia.